Bom, deixa eu compartilhar com vocês, é só para resumir isso aqui, porque tava tendo uma confusão por causa desses termos todos, né? A ciência, a ciência gosta de dificultar, né? É já de propósito, você pega os donos do mundo lá, os caras manjam disso tudo, né? O símbolo deles é o hexagrama, eles entendem disso tudo, os talmudistas, os cabalistas. Então você pega Soros, Rothschild, esses caras aí, esses bilionários, eles entendem de tudo isso. É só o povão mesmo que fica na ignorância. Então vamos explicar. Então parece que eles criam confusões de propósito, né? Parece que eles fazem de propósito para dificultar. Então a ciência tem muito dessas, né? Várias dessas. O próprio elétron. O elétron é a energia que anda, que emite fóton. É a energia, né? Se movimentando. E é chamado de negativo. Podia ser o contrário, de repente. Ia ficar mais intuitivo, né? Fica mais complicado quando você vai pensar nos axiomas, imaginando que o negativo, na verdade, é a energia que se move. Até aí, beleza, a gente acostumou. Agora, quando você pega também um anodo e um catodo, em qualquer bateria, qualquer pilha, né? O anodo vai estar entregando elétron, o catodo vai estar recebendo elétrons. Então o catodo está acumulando elétrons e a ciência chama de redução. Por que porra chama de redução se eu estou acumulando elétron, caceta, né? Então é cheio desses termos. A mesma coisa que se dá aqui nessa velocidade angular. Que eu vou pelos axiomas, vocês sabem, né? Eu não fico me apegando aos termos da ciência, porque a ciência muda toda hora. A ciência sempre tem certeza, sempre tem razão e do nada muda. Muda os termos, muda a certeza, muda a teoria, muda o que era, o que não era, né? Então a questão é essa, a questão fica, porra, eu preciso entender os termos da ciência que alguém inventou, às vezes de propósito, de maneira dificultosa, para poder, eu preciso entender os erros para poder explicar o acerto, né? Então por isso que eu tenho conversado bastante com o engenheiro Léo, que ele conhece esses termos acadêmicos, ele é PhD, acabou de se formar doutor em engenharia, ele conhece todos esses termos, então hoje eu conversei bastante com ele também. E aquele dia na live, que a gente ficou entre velocidade angular e linear, ele também foi um cavaleiro ali, não quis me entrar em questões técnicas, que nem a minha área, a gente estava falando de axiomas, mas não é a velocidade angular nem linear, seria a velocidade tangencial, o nome que a ciência usa, né? Para esse momento que eu estava tentando esclarecer ali, elucidar. Então o que acontece? Às vezes até é bom quando você... Porque assim, o meu foco era provar que uma velocidade maior está ao mesmo tempo que uma velocidade menor. Então a catraca está lenta em relação ao pneu mais rápido. Tem mais massa ali se movendo, né? Então vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui você tem mais massa se movendo, correto? Aqui ao redor, ó. Pior que nem abriu em... Aqui a gente tem em... Deixa eu ver se eu tenho... Aqui, ó. Eu tenho se movendo. Tá aparecendo aí, será? Então tá vendo, ó. Olha o... Esquece as cores aqui, tá? Porque eu não achei com as cores exatas. Aqui eles colocaram qualquer cor. Mas é isso que acontece. Entre a cor mais lenta, né? O vermelho e a cor mais rápida, o azul. Como você pode ver aí na thumb do YouTube. Vamos ver aqui, ó. Isso aqui é para aluno avançado também. Tô explicando aqui porque alguns de fora... E como eu fiz a live aberta... E eu acabo não sabendo os termos da ciência, eu também não quero ficar de errado, né? Então, por exemplo, você tem aqui, ó, tá vendo, ó? O vermelho, ó, uma cor bem longa. O azul, uma cor bem curta, certo? Então, quando você pega esse passo a passo aqui, ó, você vê o azul tá bem rápido. Calma aí. Aqui. Nossa, quanta coisa. Tá vendo? O azul tá bem rápido aqui, ó. Dando vários passos. Enquanto o vermelho, com um passo lento, mais grande, consegue manter a mesma velocidade. Então as cores, elas estão cada uma numa velocidade. Mas, embora o azul mais rápido, e velocidade relativa. Porque é lógico que a luz como um todo tem uma velocidade constante. Tudo é luz, a gente sabe. Agora, olhando pra dentro, você vai ver o vermelho bem lento e grande, enquanto o azul bem rápido e curto. Então o elefante, em um passo... Ele anda o mesmo tanto que a formiga que foi a milhão. Entende? Esse era o ponto que eu queria provar e isso ficou provado. Então, às vezes, se eu errei o termo, a pessoa para me refutar no termo, não que o engenheiro Léo tenha feito isso, mas... o nome não é velocidade angular, velocidade tangencial. Beleza, mas você provou o que eu tô falando. Que na borda tá mais rápido do que no centro. Né?
Então, às vezes é até bom que você tentando provar uma coisa, eu queria provar a diferença de velocidade, o cara, pra te refutar no termo, fala, não, mas não é esse o nome. Aí fala, beleza, o nome eu errei, mas o fato é verdadeiro, certo? Acaba sendo bom. E o fato é verdadeiro. Não tem como eu saber todos os nomes, eu não sou um acadêmico, eu nem quero decorar tudo isso. Cada um tem a sua função, cada um tem os seus objetivos na vida. Então até aqui é fato. A ciência não vai negar, né? Nem que o vermelho é mais lento e mais longo, e o azul mais rápido relativamente, a frequência mais acelerada, né? Justamente por isso aqui, ó. Quando você pega aqui esse processo, deixa eu ver se eu tô no ar aí, que às vezes eu tô falando sozinho, né? Quem quiser se tornar membro, vocês sabem aí já do processo. Inclusive, acabou de chegar jornal novo. Já tem uma coleção aí, viu? Quem não é membro se torna, que garante seus téritos. Tem um monte de matéria exclusiva nos jornalzinhos. E tudo que você gasta vira térito que vale suprimentos em tempos de crise aqui, mesmo sem internet, mesmo sem eletricidade, né? Então não deixem de ter aí seu jornal. Já tem uma coleção enorme aí de matérias exclusivas, cada um. É bem único. Quem se torna membro por amor recebe aí, além de apostilas, conteúdos, as respostas lá no grupo, respondi 100%. Tá chegando novas, vou responder também. Participe com a gente aí que vale a pena. Além de eu poder tirar todas essas dúvidas aqui de uma maneira mais direta, né? Então, você vê aqui, ó, por exemplo, ó. Olha o verde e o azul aqui como uma reta só. Tá vendo? Tem um raio aqui, uma reta, certo? O azul e o verde são uma reta só, correto? Nesse caso aqui, ó. Esquece os padrões das cores, tô falando aqui do desenho do exemplo. Tô falando das velocidades. Então, ó, o verde que tá mais no centro aqui, ó. Ó como eu acompanhei ele com a setinha, tá vendo, ó? Você consegue contar, os passos são os mesmos, ó. Mesmo tamanho de passo, mesma velocidade de passo. Olha quantos passos o verde dá aqui, ó. Nesses 90 graus aqui, ó. Você consegue contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 passos o verde fez 90 graus. Correto? Já esse mesmo verde lá, ó, vai se tornando azul ali do outro lado, na outra ponta da reta, ó. Ó, se eu for acompanhar o azul com o mouse, ó. Ó como eu tenho que ir bem mais rápido, ó. Ó, tem que mexer aqui a mão com tudo. Sendo que a mesma reta ali mais perto do centro, eu vou bem mais devagar, ó. Como que pode isso? Como é que pode a mesma reta ter uma velocidade aqui no meio da catraca, enquanto a mesma reta, sem quebrar, tá muito mais rápido lá na outra ponta, né? Essa é a magia do câmbio, da velocidade. Se altera a engrenagem, uma pedalada vale um puta... Ele se converte lá na ponta, justamente por causa do tamanho do raio aqui, ó. É a mesma energia da alavanca. Você pega uma alavanca, quanto maior a alavanca, mais leve fica para levantar qualquer coisa. Porque ela tá multiplicando a energia aqui, ó. Ela tá ganhando espaço-tempo. Então, ó, enquanto aqui com o verde eu dou esses passinhos aqui, ó. Ó com o azul tanto de passo que eu tenho que dar, ó. Ó, eu dei 8 passos com o verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Com o azul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tô dando o dobro. Tá vendo aqui, ó? Então é lógico que aqui ele tem que ir muito mais rápido, certo? Pra fazer 90 graus aqui, ó, certo? 90, 180, 360, correto? Pra fazer 90 graus aqui, ó, o azul tem que ir muito mais rápido, porque ele tem que passar por 12 passos. Tá aqui, ó. Enquanto o verde, ele tá é mesmo raio. Aqui, o mesmo azul vindo pro centro, ó, ele só precisa dar 8 passos. Então, pra fazer 90 graus aqui, ó, tá mais devagar do que os mesmos 90 graus aqui, ó. Aí é um fato, um axioma, tá aí, não tem como negar. Então, intuitivamente, você pensa, pô, a velocidade angular, pra fazer 90 graus aqui, ele tem que ir mais rápido do que no centro, né? Você pensa velocidade angular porque... Nossa, que inferno que eu fiz aqui, eu bebi cerveja. Você pensa isso por quê? Porque a velocidade angular que tá mudando. Você não vai pensar na linear. Se você pensa, se mudar a velocidade linear, quebra o raio, né? Ó, o raio aqui, a linha, ó, tá na mesma velocidade. Por mais que as pontas variem, a velocidade angular se adapta pra reta ficar reto, né? A intuição te mostra isso. Mas não. A ciência, até pra você achar alguma coerência nisso, mas a ciência pensa o quê? 90 graus aqui, ó, estão sendo feitos ao mesmo tempo que 90 graus aqui. Por mais que pra isso, a reta tem que ir muito mais rápido aqui, ó. Então, se 90 graus são feitos aqui ao mesmo tempo que aqui, né, relativamente, a reta passa ao mesmo tempo pelos dois, então a velocidade angular, eles chamam de constante. E faz sentido se você contar pelo ângulo mesmo, né? Por mais que seja contra-intuitivo, se você pensar na velocidade literal,
Que aí eles chamam de velocidade tangencial. Essa velocidade comparativa. Que se você cortar esse círculo e esticar, na verdade é velocidade linear, né? Daria na mesma. Então, se você cortar esse ciclo aqui, ó, esticar, vai ter 8 passos. Menor, em linha, do que esses 12 passos da borda. Então, a ciência nomeou assim por convenção. Poderia ter nomeado ao contrário. Então, o que interessa é a essência do fato, né? Mas eu chamar de velocidade angular, academicamente vai estar errado. Por isso que é importante também, às vezes, entender o que os caras falam. Por isso que eu gosto de conversar com o engenheiro Léo, para ver como é que a ciência... Eu não fico estudando. Eu sei o que eu sei e tento encontrar os termos do tempo. Porque isso aqui é eterno. Isso aqui já estava lá com Hermes, e tinha outros nomes. A questão é o axioma em si, né? Então, a ciência chama de velocidade angular a mesma, 90 graus aqui, 90 graus aqui, ao mesmo tempo, então a velocidade angular se manteve constante. E aí, mas mesmo assim, vai ter que alterar a linear, então. Mudou a nomenclatura. Foi o que eu falei, o que eles querem, é a terminologia. Então, a linear, de fato, é diferente. Se você quer mudar o nome, beleza, que seja. Se esse é o nome, a gente aprende. Mas não mudou o fato que uma velocidade lenta, relativa, está ao mesmo tempo que uma velocidade maior, relativamente também, para manter uma mesma constância. Senão quebrava o raio aqui, né? Então, o termo correto, em vez de falar velocidade angular, é velocidade tangencial, que se converte na linear, né? Tanto é que se você muda a marcha, põe aqui no meio, ó. Uma pedaladinha que você dá no meio, fica pesado. Por quê? Porque você está movendo um monte de massa lá no pneu, né? Enquanto você dá um girinho ali na catraca, o pneu tá andando pra cacete. Aí a marcha pesada faz a bike correr pra caramba, né? Então são axiomas. Você vê aqui, ó. Tá vendo? O ciclo e a reta estão diretamente conectados. Isso é o próprio π, né? Inclusive, isso aí, o pessoal que discute na Terra plana acaba entrando nesse paradoxo, porque a realidade, o paradoxo que nos permite o livre-arbítrio é justamente essa interação relativa entre a circunferência e o diâmetro, que vira o π, é infinito, não dá pra saber, é paradoxal. É justamente pra matemática não travar, justamente pra consciência ter pra onde ir. Isso que é muito difícil de ensinar, né? Então o π é isso, você divide a circunferência, o pneu, estica o pneu, corta o pneu, pum, estica. Vai dar 3 diâmetros, né? De 3 retas do meio do pneu e um pouquinho. De onde veio esse pouquinho aqui, ó? Esse pouquinho é justamente o ponto zero, o início e o fim, que estava sendo compartilhado no mesmo vazio. Como que o vermelho não viu o azul? Como que o azul não viu o vermelho? Se quando eu cheguei estava vazio, quando eu saí era o ponto inicial. Como que eu ponho o alfa e o ômega no mesmo lugar? O ponto 0 ser 1. Aí você vê aqui, o vermelho e o azul conseguem estar no mesmo lugar, a cor inicial e a final conseguem estar no mesmo lugar sem se atropelarem, porque elas estão em ritmos relativos, né? Então, aqui, ó. Por que elas não se atropelam? A harmonia, inclusive, depende disso. Quando você vê aqui o passo, ó. Isso aqui vale para as notas, para os tons, tá? Cada vez que pisa no chão, não importa se uma tá bem lenta, outra bem rápida, outra mais ou menos. Se elas pisarem no chão de maneira harmônica, vai ter harmonia literal. Você une a tônica, a terça e a quinta, você vai fazer um acorde. Cada uma tá no ritmo, cada uma numa vibração. Mas se elas baterem junto, no ponto de encontro, soa harmônico. Isso vale para as cores quentes e frias na hora de pintar um quadro. Tudo é isso aqui, né? Mas pra gente explicar pra ciência, a gente acaba tendo que entender a limitação da ciência, né? Fica parecendo também que, nossa, grande coisa. Eu também... Eu tô com humildade aqui de procurar a coerência. A coerência vale mais que a ciência. A ciência muda toda hora, a coerência não, né? Então qualquer ritmo no vazio, qualquer movimento no vazio, vai fazer isso aqui, ó. Vai sair no nada, vai sair em si mesmo e vai se orbitar, ó. Então essa é a simetria eterna. Tudo vem daqui, todo o processo vem daqui, que é isso que a gente ensina e explica. O átomo com as 7 camadas por conta desses 7 passos aqui, ó. Que eu totalizo todo aqui na oitava, que já vira a tônica de novo. Quem é músico aí vai entender. Então, na realidade, ó, toda a frequência que você tá vendo aqui, ó, é também o quê, ó? Um círculo, ó. Toda frequência é um giro, ó. Então, isso, frequências de cores, logo, são iguais a isso, ó. Né? E isso igual a isso. Se sair dessa simetria, não se usou de perspectiva, vai se perder no vazio, vai ficar paradoxal, vai ficar esquizofrênico. Você precisa reunir
o passo anterior para poder ir adiante. Você não pode atropelar o passo anterior. Essa é a sequência Fibonacci. Que quando de Fi no 5 do pentagrama vai a Pi no 6 do hexa, ele se equilibra nisso aqui, ó. Aí a energia não se atropela, ele define início e fim. Diante de si mesmo. Essa é a jornada messiânica. A ida e a volta. E aí você vai ter aqui todo o corpo do átomo do sistema solar, que no fim é a mesma coisa, né? Você pegar um átomo sistema solar, é a mesma coisa, tá? E todo o resto, mas tem outras ondas antes e depois da luz visível? Tem. Mas não estariam lá se não fosse a luz visível, como axioma central, interagindo e interpretando, né? Então é claro que tudo o degradê vai estar lá em perspectiva, em relação à perspectiva central, né? Então é claro que as cores podem aqui irem ao infinito no degradê, né? Ó, vou lá, ó quanto laranja, ó quanto verde, mas elas estão vindo do mesmo meio. Quanto mais elas se afastarem, mais espaço entre elas e mais variações do degradê vai caber. Mas não muda que são frações do mesmo centro. E a natureza inteira é isso, tudo é isso. O mineral, o vegetal, o animal, tá? Não tem como você fugir disso, tá? Há um macro, micro, a moléculas, galáxias, tudo é isso, né? Tudo é uma coisa só. Você pegar o açúcar, o sal, os minerais, é tudo geometria. É tudo essa mesma solidificação, né? Mas talvez seja bom, talvez não, com certeza é melhor parar de usar a velocidade angular como termo, já que a ciência usa tangencial, né? Então vai confundir o pessoal, embora eu esteja certo na teoria, se você errar a terminologia, confunde o pessoal que está acostumado a repetir aqueles ecos, né? E aí passa a ser um erro meu. Então, na verdade, tudo que existe na realidade é esse mesmo processo aqui, ó. Vai pro vazio, sai em si mesmo, não tem o que fazer. Se orbita, né? Aí deixa o vermelho, acelerou um pouquinho para se orbitar, laranja, se acelerou um pouquinho para se orbitar, amarelo, e vai criando esse processo aqui, ó. Né? Tudo, a flor, tudo, no macro, no micro, é isso aqui, ó. Ó. Não tem outra opção. Ó, vira esse todo aqui. Que é, no fim das contas, o símbolo aí de Israel, o símbolo tudo que é estudado pelos... por todas as religiões, né? Você vai te dar no hexagrama, depois de dar a volta no pentagrama. As mitologias antigas já levavam isso aqui, ó. Porque é o processo único do movimento da luz no vazio. Vai sair nesse hexagrama. E todas as formas geométricas vêm daí, ó. Tudo que o tato sente, tudo que o olho vê, né? Porque se você for pegar as cores, é a mesma coisa. As cores são também esses 7 ângulos em união, né? Tá aqui, ó, as moléculas, ó. É a mesma coisa, né? Tudo esse mesmo processo. As cores, os tons. Caralho. Isso aqui buga. Tá vendo? Tudo essa mesma coisa. O vermelho lento, o azul rápido, o violeta do filho aqui, o livre-arbítrio. E a luz é o todo. Né? Então tudo na ciência é isso, mas eles não conseguem ver como se fosse uma macumba. Né? Tudo na natureza é isso. Ó, o vegetal, o mineral, o animal. O animal é vegetal e mineral junto. São esses ângulos reunidos, densificados. Né? Ó o mineral aqui, ó as formas. Ó. Não tem como fugir disso, né? Tudo é isso, cara. Se pegar o caminho da luz na escuridão, é o mesmo processo. Ó. Você pega uma vela e vê o caminho dos fótons, vai estar assim, ó. Tá vendo? Ó os fótons, ó. É a simetria. Igualzinho a flor que acompanha a luz. Por quê? O girassol acompanha os fótons, ó. Ó como o girassol é, ó. Igualzinho os fótons. O caminho dos fótons. Que na verdade é a própria simetria. Na verdade é esse processo aqui, ó. Então tudo é esse mesmo processo. Quando você pega... mesmo tudo que você vê ao redor, ó. São esses ângulos, ó. São esses ângulos, pô, tudo é simetria. Tudo depende dessa angulação. Então... Quando você para analisar, ó, tudo é isso, ó. Momento 1, 2, 3, 4, ó. De 7 a 12, ó. Ó a árvore da cabala aqui, ó. Tá vendo? A árvore da cabala aqui, ó. Ó por que é assim, ó. Porque é um corpo no todo. Ó as formas geométricas, ó. Que aí você vai pros elementos. Tudo é essa mesma base, né? Então, as plantas, ó. Tudo, ó. Né? A grama. Tudo que existe. E aí você começa a entender, ó. O átomo e o sistema solar
são os extremos da sua renderização, né? Você tá aqui no meio, aqui tá tudo renderizado. Você somou átomo, mineral, vegetal, animal, você tá aqui na cognição, a imagem e semelhança do todo. Se você vai se afastando do todo central, da coerência central, você vai desrenderizando. Você vai olhando os pacotinhos de informação. Você começa a ver o quê? Vegetal, mineral e átomo. Aí você olha para cima e para baixo, você vai ver o todo desrenderizado, né? Porque é o mínimo da cognição possível. Movimento no vazio. Então, se você olhar para cima e para baixo, você desrenderizou a sua consciência, você vai ver o mínimo possível que a cognição aceita, né? Movimento e vazio, um lado e outro, que vai dar o quê? Giro. Então, se você olhar acima e abaixo, você vê exatamente a mesma coisa, né? Você vê isso aqui, ó, acima e abaixo. Por isso que Hermes lá atrás já falava isso, os antigos sabiam disso, né? Como é acima e abaixo. Então, isso aqui são fatos que cedo ou tarde terão que ser aceitos, né? São axiomas, a natureza inteira é isso, não adianta. Não adianta discutir com o óbvio. Mas nós podemos sim aprender um pouco mais das terminologias para a gente poder tornar isso mais didático, mais aceitável para a academia, para as pessoas no geral. Faz sentido, né? Você estudar, dar forma, criar as terminologias certas para não virar zona, né? No caso aí, eu tenho que trazer o que eu sei, o que eu pelos axiomas concluí ou Deus me permitiu acessar e tentar trazer isso para o espaço-tempo, que vai envolver essas terminologias, né? Vai envolver esses estudos, né? Os cabalistas sabem, a árvore da cabala ali, né? O Talmud sabe, os donos do mundo, Soros, Rothschild, esses bilionários aí, que se dizem judeus, né? JP Morgan, e a sua família continua aí, eles estudam isso, né? A árvore da cabala aqui, ó, tem a ver com a geometria, né? São os ângulos eternos, né? Isso é incontestável, esse segredo é muito antigo. E quando você aprende a dominar as moléculas, os antigos faziam isso, ó, né? Você consegue dominar tudo. E deixar o sólido mole, o mole sólido. E os antigos tinham um pouco mais desse conhecimento, né? Tanto que era 12 deuses, 12 tribos. Não é coincidência. Acreditar que tudo isso é coincidência exige mais fé do que aceitar os fatos, né? Passou o tempo de aceitar por fé. Agora tá provado, pô. Olha aqui, a natureza é isso, né? Não tem como. Fica até feio negar por muito tempo. E os donos do mundo sabem. Olha o dólar aqui, ó. Olha essa grama no dólar aqui, ó. Né? Por quê? Quem que são os majoritários da Reserva Federal Americana? Eles mesmos se gabam, não são os que se dizem judeus? Soros, Rothschild, Morgan, os donos da Vanguard, BlackRock, que se dizem judeus e não são. Se você pegar a nota de 20, que você soma 11 de setembro, dá 20. Na nota de 20, você vai encontrar o que aconteceu lá, né? Você vai encontrar, ali, deixa eu ver se eu tenho aqui. Você vai encontrar a torre explodida lá. E no dia não foi nenhum judeu trabalhar, que era feriado para eles, né? Quer dizer, a culpa acaba caindo para todos os judeus, o que é triste. A maioria nem sabe disso. Mas por que esses cabalistas aí, que se dizem não são, acabam falando por eles, né? Deixa eu ver, $20, aqui, ó. Tá vendo, ó? Eles que imprimem, eles decidem. Você acha que é coincidência isso aqui? Você dobra a nota de 20, que é 11 mais 9, 11 de setembro. Foi impressa antes do ocorrido, desse dia trágico, que não foi nenhum judeu trabalhar. E lá aparece o outro 800 explodido de um lado e o Pentágono do outro. Tipo, precisa de mais fé pra você chamar isso de coincidência do que aceitar os fatos, cara. Os caras estão lá, eles mandam, eles imprimem o que eles querem. E eles controlam o negócio há milênios. Porra, por que é tão difícil aceitar isso? Porque a macumba é pesada. Macumba é pesada, né? E a gente tem que falar a verdade pra quê? Pra separar a Torá do Talmud e a culpa não cair pra Torá. Porque a Torá era pra levar luz pros povos do mundo, né? Enquanto... Caramba, cadê as barras? Peraí que sumiu tudo. Era pra levar luz pros povos do mundo.
Então é bem diferente. Por isso que é importante que os judeus voltem para a Torá, que é uma bênção para o mundo, se afastem do Talmud, que é uma coisa horrível. E que faz o mundo odiar eles. Sorte que o Messias pagou o preço, morreu para espalhar essa verdade. O Messias morreu denunciando os fariseus. O Talmud é o compilado farisaico. Só assim tudo se encaixa, senão você tá perdido na realidade, não sabe de onde veio, para onde vai, o que tá acontecendo. Né? Então eu espero que esteja claro aí. É fato que quanto mais massa, quanto mais longe do centro, mais massa. Ou seja, teoricamente, né? Claro que pode ter menos massa. O cara vai diminuir a massa de propósito. A ciência até faz isso para equilibrar o peso. Mas para qualquer giro homogêneo, quanto mais longe do centro, mais rápido vai ter que ir. Então o centro está devagar. O centro está devagar. Aqui, ó. O centro está devagar. Mesmo que seja uma mesma reta, ó. Quanto mais longe, ó, se esse azul esticasse mais, ó, aqui ia estar mais rápido ainda. É justamente esse efeito que a gente usa no câmbio do carro, no câmbio da bicicleta. É engrenagens. Você pega uma menor, vai exigir mais força, porque vai movimentar muito mais ao redor. A velocidade linear aumenta. Então eles chamam de angular, essa que se mantém constante. E essa alteração eles chamam de velocidade tangencial. Então para quem precisa, é útil para você fazer as coisas da academia, tá aí os nomes. Mas o axioma em si, que é o que a gente sempre fala, inequívoco. É isso mesmo, tá? Então é importante entender isso por quê? Porque você vai aceitar que o vermelho e o azul, embora o azul tenha uma frequência muito rápida, pise muito mais vezes no chão, enquanto o vermelho pisa menos, tá lento, eles conseguem ir juntos. Assim como um elefante andando devagar, consegue ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo que uma formiga muito rápido. Entendeu? Um exemplo, um gato muito rápido. Então esse é o fato. Um pneu mostra isso, o pi mostra isso, né? Vai ter a ver a divisão da circunferência pelo raio. É proporcional e sobra um pouquinho, que é justamente esse ponto de encontro entre o início e o fim, que é o alfa e o ômega, onde o ponto zero, como que eu tava, não tinha ninguém aqui, nem na saída, nem na chegada. Como que o violeta é invisível se ele tá com a saída do vermelho e com a chegada do azul? É aí que a luz nasce, desse paradoxo. É isso que a gente estuda, né? Mas são fatos que compreendem tudo, né? Isso envolve a jornada messiânica. 3 pontos entre o extremo lento, que é tudo, a emoção vermelha, a lógica, que já passou por todas as cores, o azul, e o enlace de ambos, sentir e pensar, que é o filho, o violeta. Isso é a trindade, isso é a história bíblica, isso é a história messiânica, sabe? E a ciência ia poder resolver todos os problemas se chegasse nessa conclusão. Ainda bem que não chega, porque o problema maior se resolve, né? Porque você entendendo que tudo é cognição, e você resolver a morte, aí sim, na verdade vem um problema ainda pior, que é a eternidade, né? Como que você faz com a eternidade depois? Você vai ter as referências e depois de ter as referências. Por isso que essa eternidade dura 1000 anos, quando contada a partir do tempo. Esse é o milênio, é o ano sabático, é o milênio sabático, o reino messiânico, que é a Bíblia. E outras tradições também sabiam que existia, que é o processo da consciência. Todos os teatros da história é a consciência prolongando os seus ecos. É a espiral se tornando mais densa, mais sólida, né? Para não entrar em esquizofrenia, para não se autoatropelar. É só o movimento se mantendo em constante coerência. Porque como que você vai se tornar, como que você vai ser o que você é? Em nome de Deus, eu sou o que serei. Né? Alguns falam, eu sou o que sou, serei o que serei, porque tem esse paradoxo. Como é que você se mantém sendo o que é, sem estagnar? E voltar pro ponto zero, morri. Como é que Deus continua se transformando, porque ele está vivo, ele é movimento? Como que Deus é movimento eterno, sem deixar de ser o que é? Sem deixar de manter sua palavra, sem deixar de manter a coerência. Como Deus se transforma tanto sem deixar a coerência para trás? Como? Porque as cores se movem junto com a luz. Entende? Deus não precisa ficar para sempre parado para as cores estarem nos seus lugares aqui. Ele pode se mover. As cores, elas são perspectiva das suas laterais. Elas se movem juntas. Se Deus se mover, a observação divina se mover, o laranja vai se ver aqui no lugar do verde, sem deixar de ser laranja. Porque o vermelho veio junto, o amarelo veio junto. Então ele trocou de lugar sem deixar de ser o que é. Né? Por exemplo, agora, você vê Israel, que era a lógica, no lugar dos povos pagãos. São macumbeiros, talmudistas, cabalistas, entendem tudo isso. Toda essa magia que era nossa, o mundo, os povos pagãos esqueceram. Israel sabe, Israel é mestre agora no Talmud, na magia, nessas verdades cognitivas.
nas verdades quânticas. E é proibido pra Torá, proibido pra eles. Eles estão do outro lado. E os povos pagãos que estavam do outro lado, Cristo, o rei deles, foi pra lá, abocanhou todo mundo e trouxe todo mundo pra Torá. Os povos pagãos hoje se tornaram cristãos, crentes lineares, binários, enquanto Israel virou macumbeira, entendeu? Verteu. Sem deixar de mudar a coerência. Assim as cores, assim a jornada consegue contemplar o seu contraste, sem se perder. Porque se ela se perder e se tornar o contraste, ela não contemplou. Entendem? O porquê da ida e da volta? O porquê da manutenção do erro? Que vislumbra o acerto. Esse é o sacrifício de Deus, do Messias, seu próprio filho. Sua própria parte completa, aguentando o contraste para fazê-lo válido. E, portanto, o retorno solidificar a partida. O que torna toda a consistência da realidade algo esplendoroso. Mas é lógico que isso é complexo, isso é pra vocês. O povão não entende nada. O povão não sabe nada. O povão tá viajando. Você não precisa convencer o degradê infinito. Você tem que acordar aqui no centro, ó. Se as cores centrais acordarem, o degradê vai se posicionar inequivocadamente, de maneira inequívoca, de maneira inevitável. Se o centro das cores se encontrarem, o degradê é consequência. Então nosso esforço aqui não é para convencer a gentalha, mas para acordar os mestres que estão lá perdidos, afogados entre eles. Certo? Aí o resto é consequência. Aí é degradê, aí é eco. É lógico que eu quero quanto mais gente para entregar para Deus, quanto mais pessoas amando, admirando, honrando, vendo o esplendor de Deus, mais feliz eu estou. Mais valeu a pena os erros, a ignorância, o egoísmo, a nossa tentativa de sermos como Ele, mergulharmos na escuridão e fazer do nosso jeito. Nós falhamos, é dolorosa a escuridão, é solitária, nem Deus quer ficar lá. Deus se limita, se fraciona em 7 ângulos que faz o infinito dentro dele, como as 7 cores fazem o infinito dentro de si. Infinito de cores, desses 7 centrais. Deus se limita, a vida é limitação. E a partir do momento que nascemos limitados e completos, no espírito, a limitação não permite que o meu espírito seja completo, aqui a gente se sente revoltado. Por que eu não posso exercer meus poderes divinos? Por que eu fui limitado? Porque você é a obra. Você quer voltar pra lá pra saber por que Deus te limitou. Por que você não pode ser o todo? Porque você vai estar sozinho no vazio. Esse é o momento da morte, da agonia. É onde a gente se torna humilde. E a gente volta entendendo que a luz é a união, o abraço das cores, não a disputa entre elas. Né? Então toda essa jornada é algo científico, algo conscienciológico, cognitivo, por axiomas, por comparação de referência. Isso é a matemática. Não existe matemática sem separação. Matemática é comparação. Não tem comparação sem separação. A matemática é a geometria é o movimento da luz. Né? Então tudo isso é inegável. A geometria, isso aqui é matemática. Certo? Isso aqui é matemática. Ó. 1, 2, 3. É movimento na luz. É o ápice, é o centro, é o corpo da matemática. Não tem matemática sem geometria. Porque a geometria é a separação do movimento. É a comparação do movimento. Então tudo isso um dia vai ser óbvio. E vai ser ridículo. Nossa, que um gênio convenceu as pessoas disso. Não. Falou também essa bosta aí, como que as pessoas não estavam vendo? Entendeu? Não vou parecer um gênio. É a gentalha que vai parecer burra. Porque é óbvio. Entendeu? Então até aí a gente se humildece, para não ter grande é Deus. Mas o processo é esse. Um ângulo e outro, sol e lua. Ai, calhou, bateu um bagulho, ficou do tamanho do sol lá. 400 vezes menor, 400 vezes mais perto. Ô, que sorte. O cara prefere acreditar nisso do que ver o óbvio da simetria aqui, ó. Né? E tudo é movimento, então você pode interpretar de forma toroidal. Tudo tá aqui, o campo magnético, a Terra, o processo atômico é isso aqui. Não tem forma, não é nem é tudo energia girando. Né? É tudo energia girando. Não adianta ficar discutindo de forma binária, né? Se a energia girando, a realidade é essa aqui, né? É um movimento é um movimento se comparando de um lado e outro. Eis as polaridades da Terra, por isso que a bússola funciona, pô, né? É isso aqui, ó. Esse é o todo, né? Esse aqui é a espiral de movimento, se auto-recriando, se auto-reciclando. Então, quando você vê isso aqui, você entende as medições. Você entende porque tem terraplanista e globalista durante milênios discutindo. E é o pi. Você vai conseguir fazer a conta na circunferência, vai conseguir fazer a conta na linha, né? Mas se você olhar o processo de forma simétrica, é mais fácil dar uma forma assim. Tanto é que quem via o mundo assim, construiu coisas que estão em pé até hoje. A ciência de hoje, que se acha gênia, constrói e cai em 50 anos. Então, a gente precisa de um pouco de humildade, né? Também. Porque no fim,
Tudo é átomo se movendo e é o nosso conceito coletivo que vai colapsar a onda e definir a solidez. Agora, você preferir considerar tudo isso aqui coincidência? Pra mim, precisa de muito mais fé do que aceitar que tá tudo conectado, porra. Porque você tá vendo que tá tudo... Ó, coincidência, que é tudo geométrico. Ó, que coincidência, que é tudo 7/12. Ó, que coincidência. Ah, porra, velho. Né? Não dá. Não dá. Isso aqui que você vê, ó, da espiral Fibonacci refazendo a Torus, ó, te explica o pentagrama, tá? Que é o processo de você usar seu próprio passo para ir adiante, né? Que tá aqui, ó, o Fibonacci usa o próprio passo para ir adiante, ó. Aí você entende como que ele vai de Fi para Pi, né? Tá aqui, ó, um Fi do lado do outro, ó. Ele consegue ir adiante até se equilibrar no Pi, que vai dividir a expansão, ao invés de atropelar, ele divide a circunferência pelo diâmetro, gerando equilíbrio. Por isso que o Hexa é escudo. Aí você entende o Pi. O Fi, ataque, o Pi, defesa. Matemática, porra. Fórmula matemática. E de uma maneira muito mais óbvia, muito mais conclusiva. Aqui, ó. Ó o cristal aqui que gera energia como é, ó. Simetria. Né? Que eu conversei com o Léo lá no dia, ó. Pura simetria. Você aperta, ele gera energia. Você põe energia, ele expande, ó. Por hexagrama os cristais, ó. Piezoelétricos aí. Aquele nome estranho. Então todo o processo é o mesmo. Quando você para pra analisar, aí você vai ver a Nossa Senhora pisando na serpente, que fecha esse processo aqui, ó. Né? Vai ser a mesma coisa que as mitologias, ó. A Ouroboros, ó, ao redor da Terra. E toda a mitologia é a mesma coisa, pô. Tudo isso é coincidência. Gênio é a ciência que tá falando que explodiu tudo e demos sorte. Pelo amor de Deus, sem nós só tem átomo, pô. Sem nós não tem pedra, não tem mundo, não tem líquido, não tem sólido. É líquido em comparação a nós, não era átomo, era probabilidade. Então, por mais óbvio que pareça, a gente precisa de paciência para conseguir ir adequando isso, né, à realidade, porque de fato a cegueira foi repetida muitas vezes e tinha que ser mesmo, o processo era esse, né? Então por aqui você vê muita coisa, você vê como o rádio funciona aqui, ó. Por exemplo, o rádio AM, ele vai por amplitude, né? AM significa amplitude modulation, modulação de amplitude. Então essa amplitude aqui, ó, modulando é como você ouve o rádio AM. O FM já é frequency modulation, modulação de frequência. Então, na verdade, não vai mudar nada na amplitude, vai mudar aqui, ó, no ritmo da amplitude. Por isso que o FM e o AM muda, né? Então, o AM com a música mais pá, tende a pegar mais longe, pegar melhor. O FM já não vai mudar nada, porque não muda a amplitude, vai mudar a frequência da amplitude. Aí é mais difícil de você alcançar a distância, mas em compensação vai com muito mais qualidade. Porque a amplitude não vai mudar nada, né? Então vai ficar com consistência. Enfim, tudo isso é questão. Pra que saber isso, né? Se você pode olhar o axioma óbvio e ver o fato. E ver o fato, né? Ó, se eu acompanhar aqui é menos. Tô indo mais devagar, ó. Tudo depende da espiral. Tudo é o pi. Se eu vim aqui na ponta, ó, tem que ir mais rápido. Como é que pode a ponta rápida e o meio aqui lento estarem ao mesmo tempo caminhando na rua aqui, ó? Como é que pode? Tem um paradoxo aí. É daí que vem o pi. A ciência não gosta muito de paradoxos. A ciência não gosta muito dessa magia. A ciência quer travar tudo, quer dar um ponto final em tudo, voltar pra simetria e voltar pro ponto zero. Ora, tudo ilusão de referência do mesmo estalo. Oh, morremos. A obra de Deus é trabalhar com o paradoxo. É esse pouquinho que sobra. Por que se eu esticar aqui, ó, tem um meio aqui reto, certo? Vou pegar aqui, deixa eu ver um outro exemplo. Se você tá pegando... Deixa eu ver se tem aqui um só pro pi mesmo. Bom, enfim. Serve até esse mesmo. Aqui. Por quê? Ó, a reta aqui no meio é uma, certo? Aí eu girei essa reta, né? Por que dá 3 retas dessa? Né? Eu vou esticar, ó. Por que não dá 3 certinho? De onde vem esse infinito? Esse pouquinho a mais? Né? Esse pouquinho a mais. Esse pi infinito é muito importante para entender, porque é a reunião do vermelho e do azul. Surgiu um violeta. De onde veio esse violeta? Ele já estava aí? Iludindo o vermelho e o azul? Ou ele é o vermelho e o azul tentando não virar um, para não cair na agonia da morte e criar um terceiro que já era eles dois? Você entende que fica paradoxal? Fica atemporal, tá? Atemporal. Olha o vermelho lá no passado ou o azul no futuro?
Ó o violeta vendo o passado e o futuro aqui, ó, no atemporal. Isso é muito desafiador para a ciência, que quer concluir tudo, sendo que a obra de Deus é o contrário. É deixar os sábios loucos e os loucos sábios. Deus não quer que tudo estagne na conta exata e volte pro ponto zero, onde tudo é ilusão do movimento. Não. Deus quer se convencer do contraste, que também é verdadeiro, de que o movimento se uniu, tornando a unidade abrangente. Compreende? É possível, por que não? Tudo é perspectiva. Compreende? A escolha, a importância da escolha, a importância da confiança, da fé, é assim, ponto. Depois eu entendo. E agora está sendo explicado. Imagina 100 anos atrás, 200, 1000 anos atrás, tudo isso. E o povo acreditou. E aqui está. Para calar a boca de cientista atrás de cientista aos poucos. Com a ajuda de alguns deles, como o Léo e outros que podem ajudar. O que importa é a obra de Deus. E a jornada, ela é única. Ela é inegável. Ela é incomparável. E tudo na Bíblia vai dar crédito para isso. E tudo na ciência vai se conectar a isso. Tudo nas mitologias vai se conectar a isso. Você encontra a verdade maior. Como é que podem as civilizações que criaram o mundo saber disso? Você vai chamar eles de idiota? Romanos, gregos, persas, egípcios, sumérios. Agora a gente é gênio? Caraca, velho, tem coisas que a gente nem sabe como eles fizeram ainda. Pesos que a gente não sabe como eles levantaram. Coisas que a gente não sabe como eles cortaram. Muita coisa se perdeu. Imagina agora, a tecnologia ela é muito sutil, muito efêmera. Do nada dá uma explosão, aí some computador, some plástico, some a memória na nuvem, some tudo. Nossas últimas décadas, nosso último século desaparece. Assim, ó. Vai ficar pedra, vai ficar impressos, vai ficar quadros. Tudo que é simplório fica. Essa tecnologia aqui, ó, desaparece, pô. Quem disse que não foi assim no passado? Como você vai achar? Como você vai saber? Só fica as pedras. Tanto por explosão atômica, como meteoro, o desfazer da realidade, como o tempo. Esses plásticos somem, as coisas somem. Mas o plástico demora muito para sumir. Dá uma explosão atômica, você vai ver. Uma reação, um dilúvio, um meteoro. Não demora porra nenhuma. Só as pedras ficam aí. Então, a grande questão é essa. E depois a gente acha resíduos, que também vão se desfazendo. E quem acha, derrete. Cara, achei metal, achei um HD. Os caras derrete e faz outra coisa, faz arma. Tudo some, porra. Então, acho que... Por que não a gente ter calma e analisar as coisas, né? Sem ter que ficar sendo um religioso da ciência. Ó, sair do passo da ciência, então não é. Cara, mas a ciência mudou várias vezes, muda toda hora. A ciência só muda. A ciência é feita de mudar. A ciência é feita de se provar errada. A ciência é quem mais erra, é quem mais se refuta. Se não tiver o que refutar, acabou a ciência, porra. Não tem o que estudar. A ciência é a autorrefutação. Como você vai usar isso de verdade maior? É a coerência que manda. As equações se adequam à coerência, não o contrário. É porque esses símbolos têm poder, esses símbolos ecoam. São ecos. Se você pega um símbolo desse, ele ecoa com o átomo, ecoa com o sistema solar, ele ecoa com as flores, com as plantas. Tudo é esse símbolo. No decorrer dos anos, dos milênios, as pessoas viam e davam forma para esses símbolos. É onde mais tem eco. Né? Pra onde você olhar, tá esses símbolos, ó. Tá aqui o hexagrama aqui, o pentagrama aqui. Em tudo tá isso. Então, se você tiver um símbolo que reúne o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, a memória dos homens em todos os tempos, aonde você vai achar um acúmulo de eco, de observação, de colapso de onda, maior que aquilo? Então, é claro que os símbolos têm poder. Você vai pegar a bandeira dos caras, tá lá, né? Pra fazer esses absurdos que eles fazem. O problema é que eles fazem isso em nome de Deus. Enquanto o capeta lidou com tudo isso em seu próprio nome. Pra deixar as margens abstratas e errôneas no nome do ego. Enquanto Deus ficou perfeito no centro. Agora esses caras aí usam o nome de Deus pra fazer as besteiras. É aí que tá o erro. Pior de todos. Então é isso. Qualquer dúvida vocês falam aí, que eu respondo. Então chamar de velocidade angular essa diferença aqui, embora seja a diferença das velocidades do ângulo, esse ângulo aqui tem que ir mais rápido do que esse, para fechar o mesmo ângulo. Então você podia chamar a velocidade angular, muda. Mas não, eles falam que é a mesma. O que muda é a velocidade tangencial. O que importa é o que muda. O que eu queria provar não era o nome de nada. Eu queria provar que muda. Duas velocidades estão ao mesmo tempo em uma só.
Igual vermelho e azul. Qualquer giro faz a mesma coisa. Qualquer pneu, qualquer giro faz a mesma coisa. E isso tá provado. Isso não foi negado. Então, eu fiquei feliz no fim das contas. Então, lógico que os caras, eles usam esse símbolo aqui pra fazer besteira, né? Israel tá lá, ó. A ONU mostra os soldados israelenses atirando em palestinos. Você acha que a Torá, que Deus vai gostar disso? Eles estão matando quem sobrou em Gaza pra abortar lá também. Já abortam Israel inteiro, desde 77. Falta abortar em Gaza. Falta humilhar a Torá em Gaza também. Então eles explodem quem reza pra ir humilhar Deus e a Torá no solo santo em Gaza também. E tem quem defenda e não queira pagar o preço. Escolha de vocês. Agora a ONU da fome. Tá lá, o pessoal pegando comida e os caras sentando Que a bala. ONU, o presidente da sede. O Dá ódio presidente ver. aproxima os dois países Não é aqui, caralho, é aqui. Não, aqui também. de um confronto direto. Irá viajar a Moscou nos próximos dias. Palavras. Hoje, ao lado do aliado, aproxima os dois. É, tá tudo fritando, né? Tudo errado. Fazer o quê, né? Bom, vamos ver, reagir aqui algumas coisas pra eu dar uma descansada. Acho que eu expliquei bem isso aí. Qualquer dúvida também vocês deixam, eu explico 100% o que faltar. Se torne membro pra participar com a gente, pra tirar suas dúvidas aí pra tirar suas dúvidas aí também no nosso grupo. Exatamente, Henrique, é bem por aí. Então, que bom, vocês entendem porque vocês já estão desdobrados, né? Por mais óbvio que pareça pra gente, como é que você vai enfiar isso na cabeça de pessoas que estão estudando em outros termos? É aí que é legal o engenheiro Léo e o pessoal que sabe esses termos. De repente o cara consegue fazer uma tese ali e ganha o Nobel. Falei pra ele, ganha o Nobel, dedica pra nós. Nobel do Léo. Mas o bom é que ele é inteligentão, assim, ele não se recusa a pensar, sabe? Então isso que é legal.